Olá, seguidores. Vamos falar um pouco mais aqui sobre o RPR11, que mais uma vez veio dar um pouquinho de dor de cabeça aqui para os investidores. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, hoje eu vou falar sobre o projeto Mar à Vista, o mais representativo aqui do fundo, um projeto muito importante mesmo aqui para o Urcão. E aqui eu vou apresentar para vocês o que o mercado já sabe e também o que o mercado não está sabendo sobre o projeto Maravista. Informações aqui que obtive de forma exclusiva sobre o caso, tá? Então, começando aqui pelo que o mercado está sabendo. Saiu recentemente, acho que foi aqui no dia 28 de janeiro, uma assembleia do CRI Exata, que é a mesma coisa que o projeto Maravista, é ali onde eles estão as garantias do projeto Maravista, né? E aqui eles falam sobre recompra compulsória dos CRIs. Então, isso aqui é um primeiro passo antes da execução das garantias. Ou seja, você coloca o devedor para recomprar, quase 100% das vezes ele não tem condições de recomprar, né? Você decreta o vencimento antecipado e vai para a execução das garantias. Aqui eles mostram é, que não teve aqui o pagamento de remuneração e amortização em alguns meses aqui desde 2024, mas isso daqui também não é novidade para ninguém, tá? Isso que está dentro do esperado. Já tem algum tempo que o Projeto Mara Vista está focado em não no pagamento da remuneração, mas terminar as obras e depois ter algum lucro. Aqui também eles falam sobre a contratação de escritórios de advocacia. Também aqui um ponto bem importante, né? Realmente teve contratação de escritório de advocacia, alguma coisa aconteceu por aqui, alguma coisa grave. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês não vão ver por aí, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a real situação do projeto Maravista. Então, a primeira coisa que estou mostrando aqui para vocês é o desempenho comercial é, aqui do projeto desse projeto Maravilha, projeto bem grande, né? São 8 fases. Então, aqui a gente tem a fase 1, aquela fase já foi entregue, já tem até algum tempo. Aqui a fase 2, vocês podem ver, está praticamente tudo vendido. Aqui na fase 3 também com bastante vendas bem avançadas, que a fase 4 também praticamente tudo vendido. Aparentemente o que está tendo dificuldade aqui de venda é essa questão aqui da cobertura, né? E o ideal seria mudar aqui os projetos, né, para os próximos prédios não ser com essa questão da cobertura, parece que não está tendo tanta demanda assim, mas aprovar projeto modificativo em prefeitura é algo que demora, né? Demora bastante. Então, acho que é mais fácil eles tocarem aqui no fazer com essas coberturas que não estão tendo assim tanto uma saída tão boa do que partir para mudança no projeto aqui dos empreendimentos. Então, acho que é melhor ficar com as unidades encalhadas aqui na cobertura e depois vender aos poucos. Enfim, Brasil não é para amadores, né? Aqui, então, vocês podem ver, comercialmente, tá tudo indo de forma excelente, né? Aqui eles estão iniciando a questão da venda das unidades da fase 6. Então, apenas começando ainda. Aqui outro ponto importante que vocês podem observar aqui é a questão da data de entrega. Aqui, expectativa. Aqui, ó, em cima, está mostrando aqui, ó, fase 2, junho de 2026, setembro de 2026, dezembro de 2026. Então, entrega aqui de 3 fases apenas nesse ano, né, com previsão. E como vou mostrar para vocês, tá realmente bem avançado isso daqui. Agora vou mostrar para vocês a questão de obras, tá? Aqui, ó. Esse daqui são imagens recentes do projeto Maravista. Aqui a gente tem a fase 1 já concluída. Essa daqui é a fase 2 que está com previsão de entrega para o mês de junho. Esse daqui vai ser a fase 3, que está daqui para setembro. E aqui estaria a fase 4. Ó, essa fase 4 ainda tem bastante coisa ainda, né? Então pode ser que demore um pouco, mas realmente a fase 2 e a fase 3
estão muito bem adiantados. E aqui, como vocês podem ver, tenho acesso a muito mais informações do que o mercado, né? O mercado está se baseando apenas naquele fato relevante. E outro ponto, vocês não podem ficar esperando que eu vou ficar repassando informações aqui sempre para a minha área, para a área gratuita. Então, caso você queira ter acesso a essas informações aqui de forma antecipada, você tem que assinar o canal, né? Preferência aqui no nível Premium, que tem acesso mais rápido às informações no grupo do Telegram. Inclusive, as informações já tinha repassado no grupo do Telegram e ainda estava preparando para gravar um vídeo para mostrar isso daqui para os assinantes, os apoiadores, né? A assinatura mais barata. Enfim, como saiu todo esse estresse, resolvi revelar aqui para o mercado para não ter tanta gente fazendo besteira por aí, porque realmente os haters eles voltaram com tudo, né? Eles tinham aqui o porrete adorado deles, o Fidget Residence, que usava para bater o FPR-11. Depois foi resolvido, pelo menos encaminhada a resolução. Aí estavam sem nada para ficar batendo no fundo, né? Agora que eles vão utilizar o projeto Maravista para falar, já estão o pessoal falando calote do RPR-11, novo calote. E realmente na prática é um calote, né? Não estava pagando lá, mas vocês podem ver aqui não é situação crítica igual a gente estava lá no Fidget Residence, né? Ok, agora vou falar um pouco sobre aquela questão do aporte de centenas de milhões de reais aqui nesse projeto Maravista. Ah, ok. Então, recentemente, a OCA colocou aqui no relatório essa questão aqui, ó, no Senado de Aportes, uma necessidade de aportar 140 milhões de reais no projeto Maravista. No entanto, aqui vocês têm que ter a noção do seguinte fato. O projeto Maravista, ele é um projeto gigantesco, né? A gente está falando de 8 fases. Então, aqui tem essa fase 1, que já foi entregue. Eu mostrei para vocês aqui como é que está a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Aí, aqui a gente tem ainda a fase 5, que já teve já está bem vendida. A fase 6 já tem algumas vendas. No entanto, aqui tem bastante coisa aqui, ó. Fase 7, fase 8, tem bastante casa aqui que não foi vendido ainda. Fase 6 também tem bastante coisa. Fase 5, não sei, acho que está bem vendido aqui a questão das casas da fase 5 também, né? Mas enfim, vocês podem ver, tem um projeto bem maior que o fundo ele provavelmente não vai dar continuidade em tudo caso aconteça essa execução das dívidas, tá? Então, certamente não vai ser todo esse valor de necessidade de aportes, sendo que boa parte desse valor não necessariamente vai vir do caixa de UFPR11, de UFPR11. Tem aqui as parcelas que os compradores estão pagando, que é utilizado atualmente para tocar as obras. Lembrando também que a URC ela parou de liberar essa cessão fiduciária dos recebíveis, né? Tem retido para fazer algum tipo de pressão aqui sobre o incorporador. Antes de falar sobre o que está acontecendo aqui, do porquê que está tendo essa briga aqui entre a Urca e a incorporadora Vitória Brasil, acho que tem mais algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Então, aqui tem mais algumas imagens, aqui a parte das casas. Tem aqui também, essa daqui é a fase 3, o estágio aqui atual da fase 3. Ou seja, as obras não estão paradas, tá? Muito pelo contrário, o que eu tenho informação é de que as obras estão em ritmo bem acelerado. Aqui até tem um vídeo curto que consegui obter sobre a, a situação aqui das obras. Aqui estão vendo as casas majoritariamente da fase 1 e 2 já sendo entregues. E aqui também algumas casas ainda em construção. Lembrando que isso é um projeto que tem prédios e casas, né? Um empreendimento horizontal e vertical ao mesmo tempo. Ok, agora falando sobre o que está acontecendo aqui com o projeto Maravista, sobre o que eu sei até o momento. Como vocês podem ver, as obras elas estão indo bem.
as vendas também elas estão, as vendas melhor ainda, né? As vendas até melhor do que a questão das obras, está realmente uma demanda comercial muito boa aqui nesse projeto Mar à Vista. Então, aqui para o que está acontecendo, a gente tem duas opções. Primeiro, a Urca ela pode estar querendo colocar pressão aqui sobre o incorporador para conseguir o que ela está querendo. Se a gente for aqui nos últimos dois relatórios, somente de outubro e novembro, o gestor falou que está descontente aqui com alguma situação desse projeto Maravista, né, da questão de valor emprestado versus garantias. Vou reler aqui para vocês lembrarem. Aqui de outubro. A gestão segue negociação com o empreendedor do empreendimento Maravista para equalização da operação, com o objetivo de manter o enquadramento de colateral ao final das alocações em obra. Ao final de outubro, início de novembro, a gestão decidiu por reservar os recursos em conta para posterior alocação em obra, pois o motivo não consta na tabela de alocação o valor do empreendimento Maravista, aproximadamente R$ 2 milhões. E aqui na última atualização dele, o gestor fala que concluiu a auditoria, que teve que são aqueles R$ 150 milhões, né, para terminar as obras. E ele coloca aqui: a gestão entende que para evitar distorções futuras em curso e preservar o resultado esperado do empreendimento das operações das CRI Exato, CRI Vitória Brasil, foi necessário uma maior diligência no dia a dia da obra e aumento das garantias cedidas à operação. As obras seguem em andamento e a gestão negocia com o empreendedor as questões de gestão de obra e garantia colaterais da operação. E aqui lembro vocês que em uma das lives o gestor ele falou que estava negociando com o empreendedor, não estava tendo sucesso, e que então eles utilizaram essa retenção de recursos aqui, para de mandar recursos para a Maravista, como uma forma de obrigar ele a colocar mais garantias, já que a Urca está com medo de não conseguir recuperar o valor, né? Se ficar colocando tanto, mais tanto dinheiro aqui em obras e não ter esse retorno. Então, aqui em um cenário otimista, isso aqui pode ser apenas uma pressão que a Urca está fazendo sobre o incorporador, né? Acho que seria uma incorporação, uma pressão bem pesada, ameaçando aqui executar as garantias e contratando um escritório de advocacia. Novamente, forma que eu não sei o nível de tal gravidade que dessa briga entre os dois, né? Já a outra opção é que realmente tem algum desentendimento grave entre a gestora e a incorporadora. Aqui o gestor ele já demonstrou em algumas oportunidades que ele estava desconfiado daquele incorporador. Em live ele já falou que pretendia contratar um engenheiro aqui para acompanhar o andamento das obras, né? Então parece que a Urca está desconfiada aqui desse incorporador, pode ter alguma coisa errada aqui no meio. Então a situação de Maravista é a seguinte: eu tenho a impressão de que a Urca ela já tomou tanto ferro aqui em várias operações que agora ela está bem ressabiada, né? Então ela não vai esperar aqui que o problema vai estourar, que acabou o dinheiro para a obra, deu ruim, vão ter que executar as obras. Eles estão falando que não, já bem antes disso, em vez de partir para a execução de obras lá na fase 6, na fase 7, já estiver bem enrolado, eles estão tentando entrar, fazer essa atuação já agora aqui, quando ainda está na fase 2, né? Ainda relativamente no início do empreendimento. Então, eles estão tentando se antecipar antes que a coisa fique crítica. E lembro vocês que a questão é a seguinte: se eles salvaram o FDIC Residence, que é uma coisa milhões de vezes mais grave do que esse caso aqui do Projeto Maravista, acredito que seja 1000 vezes mais fácil, né? O que não quer dizer que vai ser resolvido da noite para o dia. Aqui provavelmente ainda vai ter alguns meses aqui até resolver essa situação. Mas enfim, realmente a questão de desenvolvimento, mexer incorporadora está dando bastante dor de cabeça, igual a gente pôde ver recentemente lá na situação em TG Core, lá no fundo da TG Core. Com relação à reação do mercado a toda essa situação.
O mercado já está sentindo bem. O fundo aqui já recuou que na quinta-feira já está recuando quase 5%. Eu considerar que bateu quase 43, já caiu cerca de R$ 9, né? Tá bastante volatilidade, o mercado tá meio indeciso, né? Porque acabamos de resolver um problema e agora apareceu outro, né? Então é realmente vai ter muita coisa para se falar nessa live aqui, nesse relatório live que se aproximam. Então acho que é isso daqui que eu tinha para repassar para vocês. Lembro que as próximas informações que eu for obter aqui desse projeto Maravista, vou repassar apenas para o grupo do Telegram, ou pelo menos com muita antecedência lá para esse grupo antes de passar aqui para a área gratuita. Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.